Oi, gente. Tô aqui porque eu queria dividir uma coisa com vocês. Tá todo mundo falando sobre isso, né? Vocês já sabem que Cuba deixou o programa Mais Médicos aqui do Brasil, né? Os médicos cubanos já estão começando a se retirar do país. Num primeiro momento serão, de uma vez só, 8.500 médicos que atendem populações muito carentes. Cerca de 1.500 cidades no Brasil só possuem atendimento médico devido ao programa Mais Médicos. 75% das comunidades indígenas do Brasil só possuem atendimento por conta do programa Mais Médicos. Dito isso, eu queria lamentar muito que o nosso presidente eleito tenha feito declarações tão infelizes, tão equivocadas, que obrigou Cuba a retirar os seus profissionais aqui do Brasil. E eu tive a felicidade de, em 2013, fazer uma matéria para um programa da TV Bandeirantes chamado A Liga. Eu fiz como repórter especial e eu fui até o interior do Tocantins, uma cidade chamada Tocantinópolis, muito pequenininha, ficava muitas horas de Palmas, a gente demorou muito para chegar até lá. E nós fomos até lá para conhecer um médico chamado Ángel, acho que é assim que se falava o nome dele, que ele é cubano e ele havia chegado no Brasil há pouco tempo, há alguns meses, mas já estava desenvolvendo o seu trabalho. E ele trabalhava em Tocantinópolis, mas ele atendia principalmente num posto de saúde que atendia uma comunidade indígena. E eu fui até lá acompanhar o trabalho dele. Aquela comunidade indígena, infelizmente não me lembro agora de qual etnia era, não via um médico há mais de 5 anos. E o posto de saúde nunca tinha tido um médico permanente lá para atender aquela comunidade. E eram pessoas que viviam de maneira extremamente simples. Algumas casas tinham sim concreto, mas a maioria das casas eram aquelas casas de taipa, uma situação realmente muito precária. Eles tinham muitas doenças relacionadas à falta de saneamento básico, enfim. E eu pude falar com aquelas pessoas sobre a felicidade que elas estavam vivendo naquele momento. Todas elas se diziam extremamente felizes, elas ficavam emocionadas de me falar, de ter a presença do Ángel, do médico ali, depois de tantos anos completamente abandonadas. Elas tinham que viajar muitos quilômetros até uma outra cidade para ter algum tipo de tratamento médico. E uma das coisas também que eu me lembro muito é que o Ángel, ele disse assim, porque existiam muitas críticas, né, dos médicos cubanos virem para cá e eles ganhavam pouco, enfim, coisas desse tipo. E ele dizia assim, olha, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. Eu sou médico para viver pela medicina, não para viver da medicina. Então ele veio trabalhar aqui no Brasil pensando realmente em ajudar, em aprender, e acredito que ele tenha aprendido muito e tenho certeza que ele ajudou muita gente, né? Nos poucos dias, acho que foram 2 dias só, que eu passei ali com ele, vendo o trabalho dele naquela comunidade, foi realmente tocante, né? E a gente que mora nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no litoral de maneira geral, a gente às vezes não consegue imaginar o nível de carência que existe no nosso Brasil mais profundo. E a presença daquele médico ali era tida quase como um milagre por aquelas pessoas. O Ángel provavelmente vai embora, né, como a maioria, se não todos, os médicos cubanos. E eu acho que a gente só tem que lamentar. E eu acho que tem uma coisa muito grave nessas declarações também do Jair Bolsonaro, porque ele questionou, inclusive, a competência, né, dos médicos cubanos. Será que esses médicos têm competência para cuidar do povo brasileiro? Independente de ideologias políticas, eu acho que o Bolsonaro deveria se informar melhor. Cuba tem uma das melhores medicinas do mundo. Do mundo. E a gente tinha esses profissionais aqui, porque 70% dos médicos do Brasil, se não o número meu, é claro, só pesquisar, 70% dos médicos brasileiros formados trabalham nas regiões Sudeste e Sul.
né? Os nossos médicos brasileiros muitas vezes não queriam ir para essas outras regiões. Esses médicos do Mais Médicos vieram suprir essa necessidade.